Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada de podcasts FutureCon Connect. Sou Márcio Montagnani, apresentador e colunista do Portal IT Show, e tenho o prazer de conduzir essa primeira temporada com muitos insights, entrevistas com personalidades do universo de TI, telecom e cibersegurança. Eu já te convido para acessar o link que está aqui na descrição deste episódio, que vai te levar para um material de apoio dessa temporada. Mas o que é esse material, né? Bom, nós compilamos um verdadeiro estudo sobre cada episódio dessa temporada de 16 podcasts sobre o universo de TI, telecom e cibersegurança para você consumir de forma mais aprofundada. Então, é uma verdadeira cartilha de melhores práticas do setor. E hoje vamos falar sobre conectividade e gestão de energia com a chegada de IA. E tenho aqui grandes amigos, pessoas que colaboram aqui com a FutureCon e também com você agora, a nossa audiência. Quero agradecer pela disponibilidade de vocês e abrir aqui para as apresentações iniciais, começando pelo Paulo Godoy. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Márcio, obrigado. A oportunidade de estar aqui falando com você, com todos os seus ouvintes. Meu nome é Paulo Godoy, sou Country Manager da Pure Storage do Brasil. 10 anos aqui trabalhando na empresa, inclusive 10 anos da empresa aqui no país, trazendo muito de inovações, principalmente na área de infraestrutura de armazenamento de dados. A empresa é líder do quadrante mágico, traz aí sempre muitas propostas e tem muito assunto relacionado com toda essa questão hoje de conectividade, economia de energia, segurança e integração com o mundo de armazenamento de dados, de inteligência artificial. Perfeito, seja bem-vindo. João, por favor. Maravilha, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer contribuir um pouquinho, participar também desses fóruns, dos podcasts. Eu acho que é fundamental para a gente. Eu sou o João Walter da Ascente. Estou como diretor de produtos, arquitetura de soluções e estratégias de Edge. E quando eu digo estratégias de Edge, não é de construção de data centers Edge. Falo mais da questão de conectividade e interconexão. E hoje é um mês interessante porque a gente tá comemorando os 15 anos de Ascente no mercado e para a gente é um fato histórico mesmo, é importante. E drivado por esse momento de mercado onde tudo vem se atualizando, onde as coisas vêm mudando, onde aquele colocation tradicional que a gente fala de mercado, ele vem mudando e vem a inteligência artificial aí. É um desafio grande para os data centers, então a gente tá bem feliz de fazer parte disso. Legal, seja bem-vindo. Obrigado. Agora, Diego, por favor, se apresente. Bom, meu nome é Diego Julidori. Primeiro, agradecer realmente o convite. É uma honra e um prazer poder participar com vocês aqui. E eu trabalho hoje na Equinix, né? Eu já estou há 15 anos na Equinix, então peguei um pouco do começo da Equinix aqui no Brasil também. A Equinix, para quem não conhece, é a maior empresa aí de infraestrutura digital do mundo. E bem focada, a gente sempre muito focado em interconexão, em conectividade, sempre provendo essa plataforma para poder fazer negócios dentro da Equinix, né? Nesse papel que a gente vem vendo que os data centers vêm empenhando na transformação digital. É um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente possa debater bastante sobre os temas hoje. Legal. Vocês já perceberam que vai ser um bate-papo de altíssimo nível. Eu queria começar aqui com o Paulo, porque você trata, né, naturalmente, toda essa questão de escalabilidade, principalmente nessa nova era de IA, e diante, né, desse crescimento acelerado, que obviamente para o usuário final é algo mais recente, né, mas de fato, quais fatores você considera mais críticos para garantir a performance e a escalabilidade de conectividade em data centers? Bom, eu sou uma parte, né, dessa infraestrutura e a teoria dos gargalos aqui se aplica da mesma forma. Tudo tem que estar bem balanceado para garantir o acesso a uma capacidade cada vez maior, né, volumes de dados, tanto, né, que trazem demandas tanto para a parte de armazenamento quanto para a parte de conectividade e de processamento. Nessa hora, para mim, essa questão do alto throughput, um volume, né, sendo transacionado numa quantidade cada vez maior, com latências ultra baixas, né, trazendo justamente esse desafio de como que eu cresço e concilio com essa necessidade desse desempenho, dessa ultralatência. A questão não é simplesmente capacidade, é também escalabilidade, né, que você tem que o tempo todo pensar como crescer.
E isso é um desafio constante aí para quem faz a gestão da infraestrutura, que tem normalmente atingido limites que são cada vez maiores e que trazem, consequentemente, aí o desafio para a infraestrutura. A gente trata isso, a empresa tem aí soluções que permitem fazer o scale out, que consegue agregar processamento, capacidade progressivamente conforme isso é demandado, fazendo isso de uma maneira também muito inovadora, fazendo também, desculpe repetir tantas vezes, mas a questão de evolução contínua do ambiente conforme as necessidades são trazidas. Isso parece óbvio, mas não é. Hoje, crescer é uma dor e não pode, justamente porque o tema é crescimento o tempo todo. E trazer essas soluções de como isso deve acontecer, com ainda todas as preocupações de consumo de energia, espaço, refrigeração associados com esse problema, são questões que a gente trata o tempo todo. A infraestrutura baseada em all flash foi uma mudança importante nesse cenário. Houve aí grandes questões de redução de espaço, justamente reduções de energia que são importantes em termos de capacidade, mas trouxe novos desafios na hora que você concentra essa energia. Acho que a gente vai falar um pouco disso aí para frente. E a gente foi trazendo soluções o tempo todo para isso, aproveitando também coisas como Lei de Moore, que foi aumentando cada vez mais essa capacidade e fazendo com que o custo se adeque ao longo desse processo. É isso que eu ia comentar, porque por um lado você tem a necessidade de escala, todas as novas tecnologias, mas por outro você tem a limitação do budget, obviamente, e isso influencia diretamente ali a experiência dos usuários, né? Eu queria até entender na visão do João como a qualidade da interconexão entre os diferentes ambientes que você mesmo comentou, né? Tem muita questão de legados, tem os ambientes cloud, edge, enfim. Como que você acredita que essa interconexão influencia diretamente na experiência do usuário? Na verdade, é uma influência direta, né? Quando a gente fala de conectividade, interconexão, basicamente, no papel de data center, nós somos o meio. Não, nem sempre o fim, mas somos o meio. Basicamente, a gente viabiliza isso. E viabilizar a conectividade, ela consiste em fazer com que os usuários acessem aquilo que eles precisam, né? No fim do dia, a gente não é dono, a gente é dono do nosso próprio dado, ok, ele é processado dentro de um data center, e a necessidade de uma interconexão de qualidade, por exemplo, e a gente sabe que dentro de tecnologias Pure Storage tem milhares de dados ali dentro, de várias pessoas, e a interconexão é o que leva a isso de uma forma simples para os usuários. E aí a gente tem o quesito latência no meio do caminho. Latência nada mais é do que o tempo que a gente demora para fazer a entrega de um conteúdo. Aí e a volta dessa requisição, onde a gente entrega essa mensagem. O que acontece, né? Qual que é o desafio da latência, né? Aproximar os dados do usuário final. Então, o que é esperado? É esperado que a pessoa, que a empresa, que qualquer um possa acessar isso com muita velocidade, com facilidade e que seja uma informação muito íntegra. Então, a qualidade da interconexão molda o cenário que a gente precisa viver ali naquele momento. Então, sim, é muito relevante e é expressivo hoje. E faz diferença no data center. E esse conceito cada vez mais próximo do usuário, mais distante do data center, mais distante da infraestrutura da empresa, traz diversos benefícios. Aí a gente pode ir para questões de cibersegurança, várias frentes, mas você, Diego, tem uma posição que vocês investem muito, né, em pesquisas, desenvolvimentos. Eu queria entender, né, quais avanços tecnológicos, especificamente sobre conectividade, você acredita que vai transformar os data centers aí que suportam todas essas questões de IA, enfim, tudo que está por vir? Sim, é bem interessante a gente ver essa discussão sendo muito mais intensa hoje, né? Quando a gente começou a falar de interconexão há praticamente 25 anos atrás. Então, foi algo que foi crescendo muito específico em cada um dos mercados que identificaram aquela necessidade de estar próximo, de ter realmente uma velocidade de conexão, essa latência diminuída porque tinha impacto diretamente no negócio. E hoje a gente começa a ver que
praticamente todos os negócios são impactados por essa latência, pelo tipo de aplicações que hoje a gente acaba realizando. Então, a Equinix, como ela nasceu com isso, antigamente a gente falava em Cross Connect, que é simplesmente uma conexão física, né? Fazendo a conexão entre esses dados e entre esses clientes. A gente começou a trabalhar a conexão física, a gente falou, opa, peraí, a gente tem a oportunidade aqui de começar a ganhar escala. E aí a gente começou a falar realmente em conexões virtuais. Então, como que a gente conecta virtualmente todos esses clientes? Eu começo a falar na velocidade do software, né? Fazer essas conexões da velocidade do software. E aí a gente começa a desenvolver a nossa plataforma, que foi o Fabric, e começar a ganhar muito mais massa, primeiro, em indústrias específicas. Eu acho que esse ponto é interessante, porque primeiro a gente via, por exemplo, empresas de conteúdo e também as empresas operadoras. Era a necessidade dessas empresas poderem estarem juntas. Depois a gente vê as empresas do mercado financeiro, que elas precisavam estarem juntas para ter um mínimo de latência e conseguir ter um ganho maior. E aí a gente vai passando até chegar nos cloud providers hoje. Então hoje toda essa conectividade que precisa existir entre clientes, a gente desenvolve realmente tecnologia para que isso seja feito e seja entregue na velocidade do software. E isso é muito importante. E pegando o ponto do Paulo, só que a gente está vendo hoje a quantidade massiva de dados também que está sendo trocada e como a gente vai avançar nisso. Então, as pesquisas em cima de novas interfaces, então a gente já está falando não só de 400 GB, mas interfaces de 800 GB, interfaces de 1.6 tera. Então, como que a gente vai realmente começar a absorver isso dentro das nossas plataformas? Um outro ponto extremamente importante, aí falando de IA especificamente, é até ter protocolos únicos, né, e padronizados para poder fazer a comunicação. Porque de nada vai adiantar se cada um adotar um protocolo e a gente não conseguir falar. Então, toda essa engrenagem, ela precisa andar em sintonia. E vai ser essencial que não só com a tecnologia, mas que todos os players andem juntos. Hoje eu entendo, a gente entrevista, já lançamos mais de 300 podcasts. A gente entrevistou executivos de TI, em grande parte, que atuam ali do outro lado da mesa, né? E nós entendemos que essa personalização que vocês fazem por setor hoje está muito mais maduro, mas cada setor tem uma maturidade específica nessa questão de ir para a nuvem. E olhando para um passado recente, muitas empresas surfaram essa onda. Não, tem que ir para a nuvem. E foram sem um planejamento estratégico e acabou ali impactando em custos e até inviabilizando ações futuras. E o Paulo comentou dessa questão aí. Eu queria entender, né, de que forma essas soluções híbridas podem ajudar, de fato, as empresas a otimizarem os custos. Hoje se fala muito de repatriação, imagino que o Diego e o João devem estar falando muito disso, mas a solução híbrida é provavelmente o final da história. A solução na nuvem, ela trouxe toda uma facilidade de acessar o dado de uma maneira universal, de você poder escalar, integrando já no assunto inteligência artificial, compartilhar bases de dados de uma maneira bem espalhada, massiva, é uma condição importante. Por outro lado, você vai ter o compliance, vai ter a questão de governança, em que você ter os dados locais é uma questão de negócio, é uma exigência, inclusive normativa, trazendo esses desafios. Consequentemente, a solução é você poder fluir de um lado para o outro conforme a sua estratégia, conforme a sua necessidade, fazendo esse balanço do custo, do acesso, da disponibilidade massiva com a sua governança, trazendo inclusive também benefícios financeiros. Tem hora que você ter o seu dado, a sua aplicação rodando de uma maneira, né, remota, na nuvem, distribuída ou local, traz vantagens financeiras que você concilia, de novo, de acordo com a sua estratégia, com a sua necessidade de negócio. Eu queria escutar o comentário de vocês nesse ponto. O caminho basicamente o caminho é esse e de novo, quando a gente dá um passo falando questão de plataformas, voltando até num tema que o Diego levanta, a importância de plataformas, cara, isso é fundamental para qualquer estratégia, principalmente quando a gente está falando, legal, ambiente híbrido pode ser o fim, ok, mas como é que a gente viabiliza tudo isso para o mercado? Como é que a gente faz isso acontecer na prática? Qual é o papel?
será que dentro do meu data center, somente do meu data center tem tudo que o cliente precisa? Ou ele precisa dos data centers de mercado? Então, qual é a abrangência dessas plataformas que vão chegar nas informações e ajudar o usuário, a empresa, a ter o que ela precisa? Como é que a gente escala esse negócio todo? Então, é essa a questão da importância das coisas e, de fato, a gente tem uma plataforma também de conectividade, interconexão, enfim, que veio de um dos investidores nossos, Digital Realty, chama-se Service Fabric. E é interessante porque não exatamente restrita aos data centers da Ascent, da Digital Realty, mas todos de mercado hoje com mais de 600 pontos. E aí é que eu volto e falo, será que a empresa de fato global ela precisa daquilo que eu tenho somente na Ascent? A Ascent acaba sendo pequeno dentro do mercado para que esse player está precisando. E aí eu conto com algumas colaborações, o quanto uma Pure Storage é importante para esse mercado, o quanto você ajuda essa empresa a escalar. A gente consegue conectar, de novo, somos o meio, não o fim. E até dentro dessa experiência desses seus clientes, enfim, quero entender quais, se você pudesse elencar, né, os principais desafios ali para garantir a interoperabilidade quando a gente fala integração de diferentes provedores e tecnologias em soluções híbridas, porque acredito que esse é um dos principais pontos, além, obviamente, do custo, que faz a questão da repatriação estar ali em evidência. Né? É isso. Esse é uma coisa bem importante mesmo, e a primeira coisa, padronização de protocolo, o Diego colocou muito bem colocado aqui. Interação com APIs é o que viabiliza esse contato entre aplicações, mas além disso, volta em plataforma. Quando você tem uma plataforma, vamos dizer, aberta, ela consegue ajudar o teu cliente. Vamos lá, a gente tem empresas que investiram em mainframe há tempos atrás e que utiliza no dia de hoje esse mainframe dentro de casa ou dentro de um data center. Quer dizer, jogou tudo fora o dinheiro e agora vamos todo mundo para a nuvem? Não. A gente tem que viabilizar o acesso dessa tecnologia com o que tem de melhor, com o que tem de novo. Como é que ele contrata um serviço da Pure Storage por dentro de uma plataforma? Como é que ele conecta com a nuvem pública? Então a gente tem que ter uma plataforma, temos que ser um meio dessa conectividade para garantir que ele consiga integrar o legado com o que tem de novo. Ou seja, vamos distribuir um pouquinho isso. Vamos supor que o cliente tenha esse equipamento dentro de casa e que ele queira crescer um pouco e vá para dentro de um data center, seja qual for. Ou que ele precise de uma integração com uma nuvem pública para um momento sazonal, uma campanha de marketing, algo do gênero. Essas plataformas têm que viabilizar isso de uma forma muito transparente, sem que ele tenha que trocar a tecnologia, o que ele tem hoje trabalhando ali e suportando o seu ambiente. Então, o nosso papel aqui é interconectar tudo e garantir que isso funcione. Mas para isso, de novo, voltamos em protocolos, APIs e plataformas. E, Diego, dentro dessa estratégia, né, de expansão regional dos data centers, como tudo isso impacta, né, a interconexão e a redundância também necessária para essas aplicações que a gente comentou no início, mais críticas de IA? Esse é um tema bem interessante quando a gente fala de redundância, até pelo nível de maturidade das empresas que vão aumentando. Infelizmente a gente vê às vezes no mercado, né, que só pensa em redundância na hora que a gente tem realmente algum evento, algo específico, mas essa maturidade a gente sente realmente dia a dia, que cada vez mais as empresas vão adotando estratégias de realmente de estarem presentes o tempo inteiro, né, dando uptime o tempo inteiro, com estratégias de redundância, de recuperação de desastres, com toda a parte dessa suíte, vamos dizer assim, né, de resiliência realmente do ambiente, para estarem preparados. E a interconexão acaba, dentro do que a gente falou, sendo peça-chave nisso. Tem um ponto que é bem interessante, até um caso, né, sobre interconexão, que mostra, acredito que mostra um pouco dessa evolução. Quando um dos cloud providers, um dos grandes cloud providers lançaram o serviço de conexão direta no Brasil, e a gente foi fazer essa primeira conexão com o cliente, a gente começou a identificar ali, né, naquele momento ali, quais eram até os entraves de conhecimento realmente para poder fazer essa conexão.
Então era um serviço novo daquele cloud provider que a gente estava justamente ali nessa etapa de fazer interconexão. Em um dado momento não funcionava de jeito nenhum, tentava fazer, não funcionava, tentava fazer, não funcionava. A gente falou, peraí, vamos fazer junto com o cliente aqui, junto com o cloud provider e vamos ver o que está acontecendo. Existia um procedimento do cloud provider. E esse procedimento ele tinha o começo e ele tinha o final. Só que o começo era ativação e o final era desativação. O que estava acontecendo? O cliente estava seguindo na ativação e depois ele desativava. E aí, então, assim, não tinha uma separação e no final o serviço não funcionava. Então, essa maturidade de entender o papel da interconexão e até do próprio conhecimento das pessoas que estão realmente trabalhando nesse meio é essencial para que essas estratégias de redundância, de recuperação de desastre, elas funcionem cada vez mais. Walter, tem algum caso como esse para compartilhar com a gente? Só para te avisar, a gente tem 1 hora de podcast. É engraçado isso que ele traz para a gente. A gente está nesse mercado de data center e a gente vê cada coisa que é inacreditável, né? É complexo, né? O data center ele é super seguro, ele é bem desenvolvido para que a gente possa se recuperar rapidamente de qualquer falha, mas acima de tudo, qualquer empresa tem que ter uma estratégia de recuperação de desastre muito bem definida. Não adianta a gente achar que tudo é infalível, não. Você tem que ter um plano A, um plano B, um plano C, uma continuidade daquilo que você está planejando ali. E de fato, quando a gente fala de desafio de interconexão, a gente pode falar desde uma conexão de cloud até uma conexão de troca de tráfego, o que a gente chama de private peering, ou seja, uma conexão privada com os conteúdos, e aí você encontra cada coisa no meio do caminho que é incrível, sabe? De novo, sempre aquela dificuldade técnica, às vezes você tem pessoas do outro lado, do lado do cliente, que não tem uma expertise técnico para fazer uma configuração dos protocolos que estabelecem a comunicação, o protocolo BGP, por exemplo, em camada 3. É um negócio muito específico. E o cliente às vezes olha para a gente e fala, cara, eu só queria fazer uma conexão com a nuvem, como é que eu resolvo isso? Tem algum next, finish ali que eu posso clicar e fazer isso? Então, de novo, a gente passa por um momento de evolução de várias plataformas pelo mundo que hoje já tem como você fazer um next, finish, né? Até olhando para essas tendências, por favor. Então, tem muita camada nisso que a gente está falando aqui. Na hora que você está migrando para a nuvem ou para um data center, essa portabilidade, né, do seu sistema legado para dentro de uma outra infraestrutura já é um trabalho gigantesco. Compatibilizar o legado com as novidades já é um desafio que os gestores hoje estão trabalhando o tempo todo. Modernizar aplicações para permitir essa comunicação, containers e Kubernetes, a questão de novos protocolos de comunicação, infraestrutura de rede, de processamento, é hoje um tema que já dá para fazer um podcast inteiro só sobre isso e como que cada um está lidando com isso. Onde você tem uma decisão para tomar em relação a inovar ou a reduzir o custo e manter o seu as-is, fazer uma migração usando o teu legado, indo direto do jeito que ele está, precisa ter um monte de planejamento, execução disso, impactos de segurança, conexão, custos, né, que você vai ter nesse processo, e conciliar tudo isso é um artesanato inacreditável. Então, tenho lá uma aplicação que está num sistema operacional antigo, que eu preciso antes migrar para depois poder compatibilizar com um novo protocolo. Como eu faço isso? Quanto tempo leva? Que riscos de segurança eu tenho? Tudo isso é uma necessidade operacional. Além disso, que estratégia de negócio que eu vou ter? Então, eu estou usando hoje um sistema, veio lá uma inteligência artificial trazendo novos benefícios de inovação, de produtividade, melhorias. Como que eu vou fazer esse processo acontecer ao longo do tempo? Que investimentos, planejar, executar? Que parceiros de negócio que eu posso usar para me ajudar a fazer isso acontecer? É fascinante, é uma delícia e traz um monte de desafios aí para todos nós. Até
já entrando nessa questão de tendências, né? Vocês estão trazendo literalmente uma cartilha aqui de melhores práticas para a nossa audiência aqui, que é o executivo de tecnologia que está ali nesse momento de transição, né? O que vocês enxergam como tendências em rede de data center para o futuro próximo? Você deu algumas pinceladas aqui de protocolos. O que a gente pode trazer aqui de novidades? Eu tenho um específico aí acontecendo, muito interessante, que não é a migração, mas as novas alternativas. Então, inteligência artificial, HPC, é um campo que só cresce, né? Só se fala disso. E o protocolo de comunicação ou de rede que se usa tradicionalmente é o InfiniBand. E a gente agora está acompanhando uma nova tendência que é o ROC, né? É o RDMA, Over Convergent Ethernet, algo parecido com isso. Isso parece uma sopa de letrinhas simples, mas já está trazendo mudanças significativas, né? A questão de throughput, de comunicação para a inteligência artificial, é um gargalo importante. A gente vê hoje, inclusive, o dimensionamento de GPU em relação à infraestrutura de rede e de dados muito desbalanceada, na medida que os discos ou os protocolos antigos não entregam o mesmo nível de I/O que a GPU precisa, criando ociosidades por um lado e crescimento desnecessário por outro. A forma de otimizar isso é justamente usando infraestrutura de dados mais eficiente, que com isso você pode consolidar tanto a infraestrutura de rede quanto de processamento. Em paralelo, essa questão do InfiniBand, que tinha um custo talvez um pouco mais alto comparado com a questão da Ethernet, que o ROC permite utilizar, que tem também um roadmap de desenvolvimento muito mais rápido acontecendo. Então, particularmente em relação ao mundo de inteligência artificial, a gente tem visto aí, nesse momento, essa possibilidade dos investimentos serem otimizados em função de novos protocolos de comunicação, como o ROC. Inclusive, eu convido você que está acompanhando aqui o nosso episódio para acessar digital.futurecom.com.br e também itshow.com.br, que nós fizemos uma matéria específica sobre ROC para ambientes de HPC e de IA. Então, é uma matéria um pouco mais densa, inclusive já com algumas citações desse episódio também. Para mim isso é excelente. Vou saber que a gente já está aí navegando nessas novidades. Perfeito. E agora, pessoal, tudo isso que a gente vem fazendo traz uma demanda, principalmente, você sente isso muito na pele, né, Diego? O impacto da IA no consumo energético dos data centers, né? E Paulo, com essas demandas, né, que naturalmente são causadas e nem todos têm essa ciência, nem mesmo dentro do universo de tecnologia tem essa consciência desse impacto, né? Como que as empresas podem planejar, né, os data centers, pensando, né, no futuro que só vai gerar mais demanda nessa questão? Bom, eu tenho sido bombardeado com isso, né? A empresa globalmente, até acho que o Brasil, eu vejo menos do que eu tenho visto numa Europa, até mesmo nos Estados Unidos, mas a questão de consumo de energia é dominante em todas as conversas. A gente tem visto até mesmo decisões de investimento em tecnologia mais drivadas por consumo de energia, impactos ambientais, do que inovações, às vezes, propriamente dito. Então, dito isso, a questão de consumo de energia tem dois desafios que são super interessantes. Um é quantidade. Então, os volumes de consumo de energia só aumentam e só vão aumentar. Mesmo com novas tecnologias que têm reduzido o consumo, como, por exemplo, o all-flash, a gente tem estatística de redução de 85%, 90% de redução do consumo de energia, baseado, né, na comparação com modelos eletromecânicos antigos, como discos rotacionais e coisas afim. Mas isso trouxe também um novo desafio, que é a concentração de energia. Apesar de eu consumir volumes proporcionalmente menores, eles também estão densos, acumulados aí em espaços, volumes muito pequenos. E o desafio de refrigerar calores concentrados é o mesmo que tem trazido as GPUs, o dado ao flash e as redes também com densidades cada vez maiores acontecendo. Isso então traz aí uma nova necessidade de modelos de arquitetura, design de
refrigeração desses espaços. Está se falando muito agora na questão de refrigeração a líquido, já acontecendo, que tem impactos na infraestrutura dos data centers e tudo mais. A gente vê, então, uma grande preocupação drivado, às vezes até por motivos mais nobres, né? ESG, redução, impactos ambientais, mas também por necessidades operacionais que as novas tecnologias têm trazido, que para fazer funcionar, você precisa mudar aquilo que você já tem. E, de novo, a migração do legado para esses mundos novos, trazendo desafios para todos nós aí na forma como isso está sendo conduzido. Perfeito. Eu queria a colaboração de você, João e Diego, porque para entender, né, quais outras tecnologias e até práticas, né, têm se mostrado mais eficazes para a redução do consumo de energia, mas sem comprometer ali a performance. Você, com certeza, também sente na pele ali as pressões regulatórias, enfim. Eu queria que vocês trouxessem o que de fato vem funcionando. Vamos lá, é um conjunto de coisas que a gente trabalha, então vamos começar por boas práticas. É por aí que começa. Quando a gente está falando do universo de data center hoje, por exemplo, a gente está, vamos falar que o nosso consumo médio é de 330 megawatts de energia. É bem considerável. É bastante coisa. E quando a gente está falando desse poder de fogo todo, a gente tem a questão de como é que a gente refrigera esse negócio todo. Então o desafio é otimizar a forma que a gente trabalha com essa energia. Ou seja, para ter um PUE bom. O que é um PUE bom no Brasil hoje? Uma média de 1,6. O que a gente tem trabalhado? 1,42. É muito desafiador. É muito desafiador você ter uma gestão... vamos lá, desde uma lâmpada dentro do data center... que você tem que usar uma lâmpada fria, um LED, alguma coisa do gênero. Desde um set point de uma máquina de ar-condicionado, desde uma distribuição correta. Então, o conjunto de boas práticas é o que faz a gente hoje ter um PUE legal. E isso é uma prática de mercado, todo mundo tem que fazer. Legal. Agora, vamos falar de atualização tecnológica. O que está acontecendo? A gente está saindo do momento, foi exatamente o que foi colocado pelo Paulo. A gente está saindo do momento que era engraçado, a gente ouvia no passado 10 GB de conectividade era um absurdo. Hoje existe isso para você, Diego, 10 GB não se fala mais, né? Então, a gente está falando de redes de 400, a gente está falando de 800, a gente está falando da evolução da tecnologia, da questão da transmissão, e a gente está falando de adensar a tecnologia. Então, vamos lá, quando a gente parte para o mundo de GPU, a gente sai daquele colocation tradicional. Colocation nada mais é do que hospedar isso dentro de um data center, a gente usa esse nome. Então, a gente sai do colocation tradicional ali, onde a gente tinha uma densidade média, sei lá, de 6 kW dentro da Ascend, por exemplo, por rack, e aí a gente está falando do ambiente de inferência de inteligência artificial que começa em 15 e vai a 35 kW. Quando a gente passa para um ambiente de inferência lá, onde ele processa aquelas informações, treina, tudo mais, o training, na verdade, né? Onde ele treina essas informações, a gente está falando de casos aí de 75 kW, de 100 kW por rack. Então, a gente tem tecnologia muito boa, muito nova, mas tudo ficou denso e dentro de um único espaço consome muita energia. Então, o desafio que a gente tem aqui é ok, a gente tem que tomar cuidado e cuidar muito bem do modelo tradicional que a gente tem de colocation, mas a gente tem que estar apto a trabalhar com soluções de liquid cooling, por exemplo, que é aquilo que vai conseguir refrigerar esse poder energético absurdo. Então, quando você... Aí o desafio que a gente tem quando a gente está falando de liquid cooling, a gente tem 4, 5 modelos de liquid. Qual será o padrão do Brasil? Data center nenhum vai fazer 5 modelos. Então, tem que criar uma padronização para garantir que isso chegue aqui. Por exemplo, vamos trabalhar com CDU, que é aquela unidade de refrigeração que fica próxima ali do ambiente do cliente. Legal, ela faz circulação de água, baixa lá a temperatura. Ou não, vamos trazer isso para dentro da nossa tecnologia do data center, vamos resfriar isso daí, vamos circular para todos os data halls e vamos colocar que o nosso padrão é esse. Então, é um consenso que a gente tem que chegar e entregar a tecnologia correta para atender a necessidade em geral, porque a capacidade energética está absurda e o calor que isso gera é altíssimo. Não, assim, é só para complementar mesmo. Assim, o principal é o quanto a gente tem que ser responsável hoje, entender realmente o papel que o data center tem hoje na sociedade e o impacto que isso pode gerar. Então,
Eu acho que prova disso aí é quando estava na semana passada lá no Rio, a gente teve lá o Energy Summit, né, que foi um evento bem bacana lá. E o data center hoje é um dos focos principais. Então, o mercado já entendeu o papel que o data center tem por esse consumo. Então, todos hoje, se a gente pegar todos os geradores de energia, estão procurando os data centers, porque eles já viram o quanto realmente a gente vai começar a consumir. E esse papel nosso em como nós vamos otimizar essa utilização, né, ser realmente eficientes, ele é fundamental. A gente não tem hoje, se a gente for realmente avaliar, a gente ainda não tem uma regulação, algo realmente já formalizado em relação à eficiência energética, em como utilizar isso. Então, começar a trabalhar muito mais junto ao Estado em si para poder estabelecer essas regras, entender esses padrões, é extremamente necessário que se defina esses padrões para que a gente tenha o mercado caminhando junto. E aí, quando a gente fala de PUE, né, que é para cada energia, né, para cada kVA que a gente entrega, quanto que a gente gasta para poder refrigerar aquele kVA. Né? Então, essa métrica de eficiência energética, ela vai ser fundamental associada a todas as outras que a gente tem. E um ponto muito interessante que eu vejo nisso tudo é que, assim, por mais que a gente evolua, o Paulo falou bastante sobre essa questão. Hoje se consegue fazer muito mais com um menor espaço. Então, assim, teoricamente a gente está otimizando, né? Só que aí entra o paradoxo de Jevons, né? Então, assim, quanto mais a gente otimiza, mais eficiente a gente fica, mais a gente utiliza. Mais utiliza, mais energia eu preciso. Então, isso a gente entende que isso não vai parar. Então, como que a gente vai pensar em soluções para que isso chegue realmente num ponto e isso possa se tornar mais sustentável? Até por causa dos limites que a gente está chegando. Exatamente. A disponibilidade de energia é finita. Isso. E a gente está avançando a passos largos em cima desse recurso. Sim. E olha que o Brasil está bem na frente nessa questão energética, né? A gente está um passo à frente. A gente pode falar bastante sobre até a nossa própria matriz. E uma das iniciativas que para mim, ela foi assim, realmente uma mudança do jogo. Quando eu olho para as nossas iniciativas de sustentabilidade, é quando a gente olha para uma economia circular. Então, a gente aplicou essa economia circular hoje já pelo menos em duas localidades no mundo, e a mais recente delas foi em Paris, durante as Olimpíadas. Então, todo o calor que era gerado por essas ainda CPUs, né? Não as GPUs, ainda as CPUs, todo o calor que era gerado pelo data center, a gente conseguia fazer essa troca de calor com as piscinas olímpicas nas Olimpíadas de Paris. Então, todo esse calor ele era reaproveitado. Então, tinha realmente uma energia que não era gerada mais. Então, a gente trocava essa energia, que era essa energia térmica, a gente jogava para outro lugar para que isso seja reaproveitado e a gente não precisasse gerar mais energia dentro daquela comunidade. E para mim, soluções como essas, elas realmente vão começar a fazer muito mais efeito prático em como a gente vai tratar essa eficiência. De forma global, né? Sim, não exatamente. Adianta se é uma iniciativa aqui ou ali, não. Exatamente. O mundo inteiro tem que fazer. E Paulo, falando agora sobre essas tecnologias para otimização, precisa de um monitoramento estratégico e o papel da IA, Machine Learning, é fundamental nesse sentido. Eu queria entender quais tecnologias, né, você enxerga que vem ajudando, né, as empresas nesse aspecto de monitoramento. E vocês também fiquem à vontade para colaborar. Uma questão metalinguística aí até muito interessante na hora que a IA vai passar a fazer parte justamente da infraestrutura sendo utilizada para esses recursos. A gente já vê largamente utilizado aí recursos de inteligência artificial sendo utilizada para monitorar a melhor utilização dos recursos dentro do data center, dentro das infraestruturas. Hoje o meu equipamento já tem um copilot embarcado dentro dele que permite fazer configurações e troubleshootings automaticamente, aumentando assim a produtividade dos times e tudo mais, e permitindo as melhores soluções serem executadas. Se pensar que os ambientes estão crescendo, tudo isso que a gente está falando, desde gargalos energéticos, a garantia de disponibilidade dos ambientes, isso vai ter que ser feito de uma maneira cada vez mais automatizada. Quem vai fazer isso são recursos inteligentes, embarcados nas infraestruturas ou em sistemas que já englobam o ambiente todo, permitindo que isso
aconteça. Então eu vejo a inteligência artificial hoje como parte da solução para monitoramento energético, segurança e produtividade dos ambientes. É um caminho natural. E João, dentro até desses exemplos, né, de automação, quais outros exemplos você acredita que pode ajudar nessas respostas em tempo real nos picos de energia, né? Levando em consideração que, se mal administrado, pode gerar muito mais impacto do que solução. Pico de energia é sempre um desafio para qualquer um. E a questão da automação, né? Quando a gente coloca um pouco de inteligência em cima de automação, primeiro que a gente começa a prevenir uma série de problemas. A gente começa a trabalhar muito mais em prevenção do que efetivamente no problema, né? E quando você tem uma rotina bem definida, uma automação, algo funcional, principalmente para a questão de monitoramento da situação como um todo, você consegue tomar decisões rápidas de balancear essa carga, de dividir isso entre outros equipamentos, ou quando a gente está falando do sistema de chiller, ou de abrir uma válvula adicional para colocar mais um sistema ali dentro daquela rede e aumentar a tua capacidade. Enfim, você tem N decisões que você consegue tomar dentro de um processo ali, de uma automação. E até entrando, eu tive uma conversa essa semana com uma empresa de networking, né, que fabrica equipamentos de rede, e aí eu fiquei falei, nossa, quanta coisa, né? Ele falou, poxa, a gente já não precisa mais de tanta gente no suporte reativo, porque a inteligência artificial ela está monitorando o comportamento dos meus equipamentos de rede na ponta do cliente, e está evitando o problema. Ou seja, começou a esquentar, começou a usar mais recurso, começou a gerar mais log, a fazer... Ele associa aquilo ali, abre um ticket proativo e troca uma peça ou substitui o equipamento. Então, quando a gente entra num cenário de data center, não é nada diferente. Quando a gente começa a monitorar as coisas de uma forma coerente e que a gente tem uma automação, você consegue tomar decisão rápida. Você consegue simplesmente substituir um equipamento que pode dar problema. Você não precisa trocar o pneu do avião com ele voando, entende? É mais fácil. E muitos executivos ainda olham para o mercado, eu preciso monitorar aquela ponta porque escutei no podcast, porque um colega está aplicando. E esse monitoramento, essas ações sem estratégia, acabam trazendo vários desperdícios de recursos, você acaba impactando sua equipe, enfim, uma série de problemas. E, Diego, dentro da sua experiência, né, quais são as principais métricas e os indicadores essenciais ali para a governança mais eficaz que o executivo tem que olhar, aquele básico bem feito, sabe? Quando a gente fala de consumo energético, tem algumas que a gente até citou aqui. O PUE sem dúvida é a mais falada, né? Essa Power Usage Effectiveness, nem sei se eu falei direito. Mas a gente tem também na mesma linha, né, da eficiência energética, da eficiência da utilização de água. Então também a gente já vê muito se falar sobre isso. E tem um ponto que aí, hoje, a Equinix já há 2 anos, a gente divulga o nosso relatório de sustentabilidade. E uma dos pontos-chave ali desse relatório é a gente controlar as emissões de gases de efeito estufa. Uhum. Então, a gente vai realmente direto no ponto onde, assim, qual que é a consequência realmente de tudo isso que a gente está fazendo, né? E não controlando somente o nosso, mas tanto o nosso diretamente, mas o que a gente chama de escopo 1, escopo 2 e escopo 3, para chegar até os parceiros que trabalham junto com a gente. Então, aí volta no que a gente falou na outra questão, que é o estabelecimento dessas normas, dessas métricas, de relatórios, de ter isso realmente globalmente mais definidos, isso vai ajudar bastante. Hoje a gente utiliza o GRI Standards, né, que é uma plataforma global, mas que é algo que a gente adotou como padrão. Então, realmente, hoje, quanto mais a gente se aproximar desse momento que é realmente o consumo energético aumentando, precisando ter uma eficiência muito maior, eu não tenho dúvida que realmente a gente vai precisar estabelecer esses padrões e essas métricas vão ser essenciais. Não só para a gente poder monitorar ali a eficiência energética em si, mas até a consequência dela diretamente na emissão de gases de efeito estufa. Sim, e é uma questão que precisa ser implementada na cultura das empresas, dos provedores de
de tecnologia no geral. Então, eu queria até trazer o Paulo aqui para a conversa nesse sentido de políticas corporativas mesmo, regulamentações, perdão. De que forma você vê a evolução, né, das políticas internas das empresas para um alinhamento, né, com essas melhores práticas ambientais, mas também no gerenciamento do data center? O que você vem acompanhando do mercado? A gente tem visto algumas coisas assim. Primeiro, aquilo que a gente falou são recursos finitos e com impactos sociais e ambientais. Então, você olhar o quanto o consumo de energia está crescendo e como que isso vai atingir um nível de disponibilidade, como que você vai ser mais eficiente na utilização disso na medida que isso vai ser dinheiro, na medida que o recurso está menos disponível, oferta-demanda, o custo fica alto e o teu custo operacional sobe. Isso já são necessidades de negócio, mas na medida também que você está impactando num recurso finito que atinge toda a sociedade, cada vez mais normas regulatórias acontecendo no mercado. Você vai ter definições acontecendo externamente à sua empresa por causa de impactos ambientais e disponibilidade finita de recursos. Mas, além disso, você vai ter a necessidade de negócio para ser mais efetivo, ter mais lucratividade e até mesmo para atender as necessidades do seu público, dos seus acionistas, demandando responsabilidade fiscal e ambiental. Esse balanço de normas externas com normas internas para atender necessidades de negócio ou públicos de negócio é o que eu acho que está direcionando todos nós. A gente é bombardeado, né, o tempo todo com isso. A gente sente fazendo parte disso. Então, relatórios ESG que as empresas todas têm publicado, a gente, na medida que tem também ações em bolsa, temos que prestar conta disso. Tem sido hoje uma grande diretriz. O Brasil, que eu acho que ainda tem muita disponibilidade energética comparado com outros países, até parece às vezes que está navegando em outro mundo, mas já tendo também normas bem posicionadas, que a gente vê crescendo, trazendo novos desafios, até mesmo planejamento do governo. Então, por exemplo, tem o PBIA, que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, sendo, né, preparado para atender o mercado, com impactos de normas e restrições energéticas dentro do planejamento que está sendo feito. Todo mundo, então, está olhando isso, necessidades regulamentatórias externas e necessidades de negócio interno para atender os seus acionistas, os seus stakeholders internos. Eu queria escutar a visão de vocês também, João, nesse aspecto. Para a gente, ESG sempre foi uma coisa que fez parte da cultura da empresa. Na verdade, eu não sei nem te dizer desde quando, porque faz muito tempo que a gente toma muito cuidado com certas coisas. E eu lembro que a primeira coisa que aconteceu há muitos anos atrás, estou há 12 anos na Ascent, então eu já vivi algumas fases de Ascent. E eu digo que teve uma época na questão de, peraí, copo descartável. Vamos parar com isso, vamos parar de gerar resíduo, vamos controlar a quantidade de água. Uma questão cultural. Porque uma coisa é a gente falar de um data center, 2 data centers. Quando a gente fala de 36 data centers, é assim... E olha globalmente o que acontece. Quantos data centers a gente tem no mundo inteiro? É uma quantidade absurda. Então, assim, vamos lá. Quando a gente controla de 1, de 2, de 3... Legal, chegamos nos 36 data centers, estamos controlando. Temos a questão de emissão de gás. Legal. O Diego colocou aqui os escopos que a gente pode atingir. Uma preocupação, quem usa carro da empresa, o quanto está consumindo, que tipo de combustível. É regra utilizar etanol na empresa. Todo combustível de carro, de frota, de executivo, tudo é etanol, porque a emissão é menor. Então, assim, o controle é como um todo. Não é simplesmente naquilo que a gente está usando. Estamos usando diesel no gerador, legal. Pô, e a energia incentivada? Isso faz parte também. A gente tem que cobrir todo o escopo ali como um todo para garantir que a gente tenha continuidade. O dia de amanhã é o que importa, né? Data center é um serviço que a gente está prestando, é algo muito resiliente, legal. Podemos ter várias certificações, mas a regulação global precisa acontecer. Todo mundo tem que seguir o mesmo padrão. Perfeito. E eu convido você que está acompanhando aqui nosso episódio para acessar digital.futurecom.com.br ou acessar o link que está aqui na descrição desse episódio para ter acesso
ao material de apoio dessa temporada de 16 episódios sobre o universo de TI, telecom e cibersegurança. Esse material basicamente é um estudo aprofundado sobre cada episódio para você consumir e, como eu sempre falo, é uma cartilha de melhores práticas do nosso setor, porque afinal de contas a cada semana que passa, a evolução é mais rápida. Nós tivemos uma questão que gravamos um episódio sobre inteligência artificial e lançaríamos 2 semanas depois. Tivemos que regravar, porque uma das questões já tinha evoluído e ia ficar totalmente desatualizado. Então, para você que acompanha, vive esse universo, eu te convido para acessar esse material. Agora, Diego, dando 2 passos atrás, a gente falou muito sobre automação de IA, né, para operações mais eficientes, mas isso é uma necessidade, obviamente, né, da aplicação de IA, mas como fazer tudo isso sem perder o controle da segurança? Esse é um ponto muito crítico, né? Então, assim, pensando sempre... Segurança tem que sempre vir em primeiro lugar, né? E hoje a gente tem um time muito focado em segurança, em garantir com que essa governança ela aconteça, né? Fim a fim. Então isso vale tanto para, vamos dizer assim, aplicações simples que a gente faz, mas até para as aplicações mais complexas. Então, desde a compra de simples materiais de escritório, mas até de contratos que a gente vem fechando também para a gente garantir que a gente tem parceiros que possam fazer isso. Um dos pontos-chave nisso daí também é garantir sempre que esses dados eles vão estar sempre íntegros, né? Então, assim, a segurança em si, primeiro, começa com o usuário, garantir através de educação realmente que tudo que todo e qualquer dado que vai ser inserido dentro de um sistema, o usuário ele tenha conhecimento, ele saiba realmente o que ele está fazendo e tenha responsabilidade. Então essa educação ela é fundamental. E passando por todas essas boas práticas que tem que ter junto de todo um plano também de segurança, de cybersecurity, que é essencial para toda empresa. Hoje a gente sempre fala, né, assim, em relação à segurança, não é se vai acontecer algo, né? É quando acontecer algo, como você vai conseguir reagir. Porque, de fato, as ferramentas elas evoluem cada vez mais rápido. Então a gente tem que estar preparado para essa evolução e se acontecer alguma coisa, como que vai ser a reação. E volta lá no início da nossa conversa da necessidade de você ter uma equipe altamente ali capacitada, né? E eu queria que vocês compartilhassem boas práticas mesmo, como as empresas podem incentivar ali a cultura, uma cultura de inovação, de aprendizado, segurança, o que vocês indicam para a nossa audiência aqui, aquele executivo de tecnologia que tem o desafio de brigar com o mercado externo, mercado interno, de ter gerações diferentes gerações trabalhando em colaboração, enfim. Bom, para a gente, a visão primeiro, na questão de segurança, que ela não é mais uma camada de proteção, ela é transversal. Então, tudo tem protocolos de segurança, treinamentos de segurança, procedimentos aí que precisam ser executados. E isso, então, impacta justamente na forma como que a inovação acaba entrando no sistema. E é isso que muda, eu acho, no perfil do profissional. Ele não é mais específico numa técnica, ele está enxergando hoje a questão de orquestração, da relação dos ambientes, da automação dos processos para eles serem cada vez mais produtivos e, dentro deste processo, contemplar a geração de inovação de uma maneira constante para se manter atualizado em relação a ameaças, às realidades do mercado e às necessidades de negócio. A visão que eu tenho hoje que o profissional precisa desenvolver é essa visão mais sistêmica, olhando toda essa forma de eficiência e atualização constante. Márcio, é o ponto que eu vejo mais crítico aí. Mas quando a gente vai para prioridades de investimento, né? São muitas questões que o executivo precisa tomar decisão. E como equilibrar, né, entre a necessidade da inovação tecnológica, todas essas questões que você pontuou no episódio, agora especificamente para a equipe, e também manutenção da infraestrutura legado, atual. Né? Esse está sendo, para mim,
a maior característica da realidade brasileira comparado, às vezes, com os cenários internacionais que eu vejo. A necessidade de inovação versus a manutenção e redução de custo, o aumento da eficiência operacional. Esse, para mim, tem sido o maior desafio do mercado brasileiro. Eu vejo hoje um foco muito grande em redução de custo para se manter mais competitivo no mercado. E isso, às vezes, inibindo a inovação. A inovação também não pode ser uma coisa totalmente disruptiva em relação ao ambiente legado. Então, essa transição daquilo que você tem para o que você deseja ter é um processo gradual, tem que ver a intercambiabilidade, né? A forma de você migrar isso de uma maneira segura, porque migrar de um ambiente legado para um ambiente novo normalmente impacta em muito risco para o negócio, se as coisas vão funcionar com a mesma disponibilidade, com o mesmo desempenho, a mesma característica de negócio e toda a estrutura que você está trabalhando. Então, né, a troca da turbina do avião em movimento, que acontece o tempo todo. Eu vejo isso no Brasil um pouco mais acentuado, a inércia, vamos dizer assim, mas a grande preocupação de redução de custo, às vezes em detrimento da geração de inovação. A migração, né, para um ambiente mais fluido entre nuvens, entre outros data centers e infraestrutura, a forma como a aplicação tem que ser modernizada para permitir isso, tem sido hoje para mim um desafio constante na geração de novos negócios. Perfeito, eu queria até aproveitar esse gancho para colocar na mesa aqui, como que os data centers podem se posicionar para suportar a próxima geração de aplicações digitais e IA, e também como vocês enxergam toda essa movimentação que vem acontecendo na mídia com relação a data centers verdes? Vamos lá, na verdade a gente dá um passo atrás aqui de tudo que a gente falou de segurança, a gente falou de inovação e tudo isso anda junto, né? Tendo boas políticas de segurança, tendo bons processos, bons procedimentos, a questão cultural, treinamento, tudo mais, você mitiga de uma forma um pouco melhor essa questão de segurança também. Quando a gente está falando dentro de casa, o ser humano é o mais falho possível nessa questão de segurança, principalmente na questão de uma conversa de corredor, de elevador, tudo ali pode vazar uma informação. Então, ter um pouco de bom senso dentro das companhias para gerenciar esse tipo de coisa e aí a gente cai para a inovação um pouco. Tem que ter estímulo do ambiente que, nessa questão de inovação, o que é inovação para a gente? Simplesmente a gente acompanhar os movimentos de mercado. O que data center inova? Data center é data center desde que eu conheço e já faz mais de 20 anos. Então, vou ficar quieto aqui para não falar a idade, né? A grande questão da inovação é que a gente tem que se adaptar ao que está chegando, ao que está por vir. Então, você acompanhar feiras globais, você acompanhar junto com os fabricantes de tecnologia, você acompanhar o movimento de mercado que está acontecendo em outros mercados e como é que a gente se adapta a isso. E como é que a gente traz isso para a nossa realidade. Não para criar uma adaptação, mas para criar um cenário economicamente, politicamente viável. Vamos lá, até pouco tempo atrás, IA no Brasil não era falado. Existem questões tributárias e tudo mais sobre GPU que inviabiliza. Então, a questão política está sendo muito bem trabalhada nesse momento. Então, a gente passa a ser visto de uma forma diferente nesse mercado. Como é que a gente se adapta a isso? É uma questão de acompanhar as tendências de mercado e você estar junto. Não adianta a gente se trancar numa caixa fechada ali e falar, não, a verdade do data center é uma só. Não, não é. O mundo muda, tudo inova, tudo acontece e a gente tem que estar apto aqui a suportar isso da melhor forma. Lembrando da segurança, da inovação, das boas práticas, da questão do gerenciamento global, certificações. Gente, certificação hoje virou mais do mesmo, é o básico. Quantidade de auditoria que a gente passa durante o ano, e eu não estou falando da minha área financeira, não, estou falando da área operacional, de todas as áreas. ISO 27001, e, entre outras, PCI para processamento de estruturas de cartão de crédito, segmento financeiro. Então, tem uma infinidade de certificações
que a gente tem que trazer e aliar isso tudo. E aí o verde também, pô, a gente está falando de consumir muita energia, a gente está falando de um poder de processamento gigante. Vamos aliar tudo isso e vamos acompanhar o que está acontecendo no mundo e trazer de melhor para cá. Para mim, o que a gente juntos consegue ajudar, né, o mercado nessa transição é bastante na interoperabilidade do legado com o futuro. Você ter recursos dentro da sua solução que permitam você migrar de uma maneira segura e com as boas práticas que vai garantir essa transição da maneira mais simples possível. Então, eu penso que o que a gente mais tem a agregar para os nossos clientes é essa interoperabilidade, é essa facilidade na migração do legado para o novo. A forma de fazer isso tem que ser bem conduzida para garantir a disponibilidade, não pode ser algo que vai romper, que seja disruptivo no sentido de perda de continuidade, que permita você ir e voltar na hora que você precisa, do jeito que você precisa. Acho que os data centers têm hoje uma experiência enorme na maneira de fazer isso e os fabricantes de tecnologia têm garantido para os clientes que isso vai acontecer dessa maneira suave, gradual, mas que atinja novos patamares que você precisa, tanto para atender normas, para atender necessidades de mercado, para gerar inovações, para te diferenciar dos seus concorrentes. Assim, um ponto bem interessante. O papel do data center ele vem realmente mudando, né, ao longo do tempo. E hoje o que mais a gente conversa com os clientes é entender assim, qual que é o papel do data center naquela indústria, naquele negócio. Muito se fala em ter receitas de bolo, né? Eu realmente não acredito em receita de bolo quando a gente está falando de um negócio específico. Então, assim, entender em que ponto o data center ele acaba sendo chave, principalmente nesse momento de hoje, e como você vai conseguir trazer esses outros players para estarem conectados ali. Porque, no fundo, a inovação só vai acontecer quando você tem esse ambiente diverso. Quando você tem realmente expertises diferentes, você traz cabeças diferentes, pensamentos diferentes e que você consegue colocar esses players todos juntos para poder pensar e resolver um problema. Então, hoje, quando eu olho realmente esse papel do data center, ele funciona assim como uma plataforma e essa plataforma cada vez mais está ramificando. Então, a gente está falando realmente de esses data centers chegarem realmente em data centers menores na ponta, pelas disponibilidades da aplicação, pela necessidade das aplicações que estão sendo feitas. Os data centers aí falando de inteligência artificial, da parte de treinamento, na parte de inferência. Então, cada indústria, cada cliente hoje, que quando a gente olha, ele tem uma especificidade. Entender essa especificidade é realmente quando a gente senta junto com o cliente, traz players diferentes ali que vão conseguir contribuir com isso e conseguir desenhar essa cadeia completa, fim a fim. E aí sim tentar chegar na solução daquele problema. Isso para mim realmente é inovação e essa inovação tem que acontecer dentro de casa. Perfeito. Pessoal, quero de verdade agradecer muito pela disponibilidade, parabenizar todos aqui pelo conteúdo de excelência e abrir aqui para as considerações finais, começando pelo Paulo Godoy. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado de novo pela possibilidade de conversar com o teu público. Espero que a gente tenha realmente agregado algum conteúdo. A gente vê que todo esse espaço, né, todo esse assunto da questão energética, da questão da inovação, a forma de lidar com isso, tem trazido novos desafios para todos os gestores. A gente espera contribuir com isso. A empresa, no meu caso, tem investido muito na geração de inovações constantes no mercado, a forma de atualização constante do meio dos sistemas dos nossos clientes, permitindo que eles cresçam e invistam no que eles precisam, na hora que eles precisam. A gente enxerga isso como uma parte estratégica também, por causa de todos esses crescimentos, dos gargalos, das eficiências operacionais. O cliente tem tido que decidir investir cada vez mais constantemente. Então, a forma de fazer isso, eu entendo que é uma peça-chave aí na forma de inovar e criar novidades no mercado.
Enquanto isso, a gente está à disposição para poder ajudar os nossos clientes a desenvolver isso da melhor maneira possível. Legal, sempre bem-vindo. Muito João, obrigado. te agradeço mais uma vez pela disponibilidade. Por favor, suas considerações finais. Eu agradeço muito. Eu acho que é uma grande troca, uma troca muito rica aqui. Diferentes experiências, empresas diferentes, mas que tudo se completa. E no fim do dia, todo mundo aqui está trabalhando em prol dos seus clientes, em prol das empresas, em prol da segurança, da inovação, daquilo que tem de melhor no mercado, enfim. E é importante o mercado entender que o data center ele vem passando por um cenário de atualização tecnológica pesado. A coisa vem mudando. Anos atrás a gente não via nada disso, era simplesmente uma caixinha ali. Hoje é um negócio que fala com o mundo inteiro, que viabiliza. A gente fala, o data center virou o passaporte para o mundo. O cliente, a partir do momento que ele entra numa estrutura de data center, ele enxerga o mundo inteiro. Ele integra com mercados diferentes, com empresas diferentes. E essa visão de negócio, essa visão de mercado, ela viabiliza expansões não somente dos clientes daquele data center, mas expansões como um todo. O mercado está crescendo, está ganhando maturidade. Quando a gente fala de inovação tecnológica, quando a gente traz liquid cooling, isso simplesmente é fantástico. É uma jornada diferente. Quando a gente pega a interoperabilidade de aplicações, a gente fala de crescimento. Então, foram pontos que a gente abordou aqui que são fundamentais dentro de qualquer discussão de negócio. Então, eu agradeço pela oportunidade. Nós da Ascent estamos aí sempre de portas abertas, disposto a colaborar um pouco mais com o mercado, com o crescimento, a maturidade e ajudar os clientes a ter aquilo que ele precisa. Muito obrigado. Diego, por favor. Bom, obrigado vocês pelo convite. Foi realmente uma honra participar com vocês aqui. A discussão foi super produtiva, super rica. E assim, minha principal mensagem é realmente positiva, assim, no sentido de que a gente está num momento único. Tá? É um momento assim, de transformação realmente, de transformação da indústria, quando a gente fala globalmente, né? Com toda essa parte de inteligência artificial acontecendo. Então já é por si só algo único, mas no Brasil especificamente a gente tem uma oportunidade muito grande de fazer realmente algo diferente. A gente tem uma matriz energética espetacular aqui, a gente tem desafios sim para poder cumprir, mas a gente tem um potencial enorme que pode ser absorvido e eu acredito realmente que hoje esses atores estão cada vez mais próximos e conversando para que isso aconteça. Então a mensagem vamos atrás disso aí, vamos trazer para o Brasil o que a gente puder, porque a gente tem um potencial a ser explorado enorme por aqui. Muito obrigado, meu amigo, e agradeço você também que acompanhou nosso episódio até o final e te convido mais uma vez para acessar digital.futurecom.com.br para acessar todos os episódios dessa temporada sobre o universo de TI, telecom e cibersegurança. Ficamos por aqui. IT Show, seu portal de TI e cibersegurança.